Porque se nós buscarmos em oração, buscarmos aprender a Deus, quando vier as dificuldades, nós com certeza Deus estará junto conosco para nós vencer e para nós vencer. Meus irmãos, fiquem em pé, vamos orar a Deus. Senhor Deus, neste momento, Senhor, agradeço, Senhor, por essa oportunidade, que nesta noite o Senhor venha receber nossos louvores, Pai, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que nós possamos sair daqui aprendendo mais sobre Ti, Senhor, com essa palavra que vai ser pregada nesta noite, mas que nós também honramos com o nosso louvor a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar aquele que não está aqui, os irmãos que não puderam vir essa noite, mas que o Senhor entre na presença de cada um, para que nós possamos sair daqui honrado na Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Feche seus olhos neste momento, medite na letra deste louvor, irmãos. Creia que o Senhor está aqui para fazer novo o seu caminho, amém? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se você crer, aplauda Ele, amém? Aleluia. Nosso Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, e Ele está aqui nessa noite. Você já pode sentir a presença do Pai. E todos os dias eu falo que, independente de qualquer coisa na nossa vida, nós temos um melhor amigo que é o Senhor. Nós temos o nosso melhor amigo que é o Jesus. E Ele morreu naquela cruz, foi por mim, foi por você. Ele em nenhum momento pensou em desistir por você. Ele se entregou por você. Foi no nosso lugar que o Senhor morreu naquela cruz. Então, quando nós pedimos um socorro, quando nós pedimos um colo, quando nós pedimos um abraço, o Senhor está conosco. Amém? Que você possa fechar os teus olhos e deixe a presença do Senhor te inundar. Deixe a presença do Senhor te tocar. Às vezes você vai entrar aqui dentro e vai falar: mas eu não consigo sentir a presença do Senhor. Mas no momento que você fechar os teus olhos e buscar o Senhor de todo o seu coração, eu creio que Ele irá te tocar. Eu creio que Ele irá transbordar da presença dEle sobre a sua vida. Meu melhor amigo é, eu posso chamar a qualquer hora que sei me atenderá. Sei me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor
mais tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Amor como o seu, eu não vejo outro amor como o seu, eu não vejo outro amor como o seu, eu não vejo outro amor como o seu. O seu amor morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. O seu amor morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Agradecemos, Espírito Santo, pelo sacrifício da cruz. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Santo tu és, Pai. Aleluia. Que nós desejamos estar. É aqui, Senhor, que nós queremos estar diante da sua presença. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção.
e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. De vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. E se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há
aqui, eu estou aqui pra te ver. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer, paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar. Aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era,
Erga sua mão direita ao céu. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo. Comece a clamar pelo seu Jesus nessa noite. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, comece a clamar. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Comece a chamar a presença do Todo-Poderoso para a sua vida. Comece a chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida. Comece a engrandecer o nome de Jesus Cristo. Alabaxeiro, canta, lamanaias. Senhor, és bem-vindo. És bem-vindo em nosso meio. És bem-vindo no nosso coração. És bem-vindo nas nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nesta noite. Derrama, Pai, o teu poder. Derrama, Pai, a tua graça. Derrama, Pai, a tua unção. Receba esses louvores agora. E sobe como aroma suave, como incenso suave a ti. Receba o nosso louvor agora. Que as cadeias caiam por terra agora. Que as correntes caiam por terra agora. Que Satanás bate retirada. Que haja cura, que haja libertação nessa noite. Que haja a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado por esses louvores, aleluiados. Obrigado por preparar o nosso coração para receber a tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Aplaudo a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Aplaudo a presença do Espírito Santo. Você que está aqui no templo, você pode tomar o seu assento por um instante. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão nas suas casas, nos acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deus possa derramar do poder sobre a sua vida. Amém? Quero convidar você a abrir a Bíblia, sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pela manhã nós tivemos um culto matutino, aleluiado. Nós desfrutamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Fomos tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. Foi uma manhã tremenda. E eu creio que agora, à noite, não está sendo diferente. Porque antes mesmo da gente chegar aqui, o Senhor já estava. Antes mesmo da gente chegar nesse local, o Senhor já estava, porque Ele está dentro de você. Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em você, porque você foi construído, você foi feito pelo próprio Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra com o tema: é tempo de construir e não de destruir.
Anote bem, é tempo de construir e não de destruir. Queridos, esse texto está sendo escrito para umas pessoas que estão cativas. Esse texto que nós lemos do profeta Jeremias está sendo escrito por pessoas que estão cativos na Babilônia. Esse povo não está numa situação não muito legal. Esse povo é escravo de outro império. E Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de ânimo numa época difícil, numa situação difícil. Esse texto, ele tem a finalidade de dizer ao povo que é um tempo aparentemente desfavorável, é um tempo, aparentemente de escravidão, mas é um tempo também favorável para construir, é um tempo também favorável para prosperar. Queridos, aqui no contexto, esse povo está escravo na Babilônia. O Império Babilônico entrou na cidade de Jerusalém, destruiu toda a cidade de Jerusalém e levou cativo parte da nação de Jerusalém. E ali que acontece, este povo está nessa cidade, na Babilônia, escravo. Aparentemente um cenário, como eu falei, desfavorável, um cenário onde eles são escravos de outro povo. E esse texto é importante porque faz a gente refletir, faz a gente pensar, entendeu? Sobre toda essa questão, sobre a questão de escravidão, sobre a questão de cenário desfavorável, sobre a questão de construir, sobre a questão de destruir. Então esse texto faz a gente refletir. E sabe, querido, algumas vezes a gente vê comportamentos, escute bem, algumas vezes a gente vê comportamentos de pessoas que se dizem cristãs, de pessoas que se dizem confiar em Deus, mas a atitude dessas pessoas estão longe disso. Como que é isso, pastor? E por que está longe disso? Porque são pessoas, querido, que elas são pessimistas, são pessoas que elas pararam, estacionaram no tempo. Vou usar um exemplo. Às vezes eu escuto pessoas falando assim: pastor, eu estou esperando essa pandemia passar para me voltar a trabalhar. Pastor, eu estou esperando, pastor, sabe, essa pandemia passar para eu retornar à minha vida normal. Pastor, eu estou esperando a vacina sair do Covid-19 para eu retomar o curso da minha vida. Querido, existem alguns que simplesmente decidiram pensar dessa forma, estão com as suas vidas estacionadas desde março, estão com as suas vidas paradas desde março, estão estacionados e se tornaram escravos da situação. Existem pessoas que desde março elas não constroem nada. Existem pessoas que desde março, o que acontece? Elas já não são férteis, elas já não se multiplicam. Existem pessoas que desde março, querido, por pensar dessa forma, estacionaram, estão se comportando como pessoas derrotadas. Tem pessoas que por pensarem dessa forma, elas perderam o foco. E a pandemia começou em março, a gente está em setembro, vai entrar outubro, vai entrar novembro, é perigoso virar o ano, e essas pessoas vão continuar estacionadas, esperando a pandemia passar, esperando uma vacina sair, para elas retomarem o curso das suas vidas. Estão totalmente erradas, decidiram pensar dessa forma, decidiram agir de forma derrotada e perderam o foco. E nessa noite eu quero mostrar para vocês, em 3 tópicos, como que nós devemos reagir diante de uma crise,
Diante de uma crise, nós devemos agir de forma diferente. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês é que não espere em meio à crise. Não fique esperando em meio à crise. Versículo 5. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Versículo 5 diz assim: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Querido, a tendência de muitos em meio à crise é esperar. A tendência de muitos é ficar esperando uma melhora. A tendência de muitos em meio a uma luta é ficar esperando a melhora. E é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado. Sabe por que é nesse momento que nós temos que tomar cuidado? Porque muitas pessoas ficam esperando e estacionam em meio à crise. Param em meio à crise, estão esperando a situação melhorar, e eles param, estacionam no meio da crise, já não conseguem construir mais nada. E sabe por quê? Porque ficam se lamentando em meio à crise. E agora o que será de nós? Será que nós vamos morrer? Será que meus filhos vão morrer? Será que a igreja vai ficar aberta? Será que a igreja vai ficar fechada? Será o que vai ser do comércio? Será o que vai ser da minha nação? Será o que vai ser da minha cidade? E eles começam a se lamentar. E eles ficam esperando. E esperar, querido, sem ação é muito ruim. Esperar sem ação é perder discernimento. Esperar sem agir, querido, não existe milagre, não existe cura, não existe transformação. Pastor, mas a palavra de Deus não fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Sim, mas um esperar ali, um esperar com ação, um esperar com oração, um esperar, querido, de não perder o foco. E existem muitas pessoas que estão perdendo foco. Não podemos esperar uma melhora para crer no amanhã. Escute bem, tem muitas pessoas, querido, esperando uma melhora para crer. Eu só vou para Jesus Cristo depois que eu largar tal coisa. Eu só vou para Jesus Cristo depois que Ele transformar a minha família. Eu só vou para Jesus Cristo depois que Ele transformar a minha cidade. É errado. Nós não podemos, querido, não podemos esperar uma melhora para crer no amanhã, para crer na eternidade, para crer em Jesus Cristo, para crer na Nova Jerusalém. Nós não podemos. Existem inúmeras pessoas, querido, inclusive cristãs, que estão esperando o mundo melhorar, estão esperando a crise passar, estão esperando o Covid ir embora para começar a crer no amanhã. Está errado. Estão perdendo foco, estão estacionadas. Querido, sinto muito informar, se as pessoas ficarem, esperando uma melhora para crer no amanhã, isso é ilusão. Vai continuar esperando, e as oportunidades vão passar. Sabe, querido, é igual uma pessoa que está num ponto de ônibus. Ela está esperando o ônibus vir, ela está esperando o ônibus passar. E o que acontece? Daqui a pouco ela se interte mexendo no Facebook, no seu celular, no WhatsApp, no seu celular, e o ônibus passa. Ela perdeu o ônibus. E existem muitas pessoas que estão intertidas no meio da crise. Tem muitas pessoas que estacionaram no meio da crise, e as oportunidades estão passando. Jesus Cristo está passando, o Espírito Santo está passando, o milagre está passando, mas elas estão estacionadas, estão perdendo oportunidades. Oportunidades de o quê? De Jesus Cristo fazer um milagre na vida delas e na família delas. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Daí esse texto aqui é magnífico, porque o versículo 5, querido, está falando: construam casas e moram nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Sabe por quê, querido? Nós precisamos mergulhar no texto, nós precisamos aprofundar no texto. Nesse capítulo 29, Deus está falando para um povo que é escravo, para um povo que não tem ânimo para nada,
para um povo que está vivendo um sistema opressor. Daí Deus chega e fala: construam casas e morem nelas, plante pomares e comam do fruto dessas árvores. Querido, Deus está falando para esse povo crescer, Deus está falando para esse povo se ocupar, Deus está falando para esse povo trabalhar, Deus está falando para esse povo, querido, falando para eles: não se vistam de vestes de escravo, porque vocês não são escravos, vocês são um povo escolhido por Deus. Mesmo que a situação é desfavorável, mesmo que a situação é tensa, mas não parem de trabalhar, não parem de se ocupar, não estacione. E sabe o que Deus vem falando para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo? Que nós não podemos parar, nós precisamos continuar construindo, precisamos continuar, querido, plantando pomares e colhendo frutos. Pastor, mas é construir casa material? Não, é a nossa casa celestial. E gerar frutos. Gerar frutos. Então Deus, Ele está falando para esse povo: não espere a situação melhorar, não espere vocês saírem da Babilônia para começar a projetar, não espere, a situação melhorar para você crer no amanhã. Comece a crer no hoje, comece a crer na situação hoje, comece a planejar hoje, para que o seu futuro seja um futuro aleluiado. Então, em primeiro lugar, não espere em meio à crise, não estacione a sua vida espiritual, querido, por causa de uma pandemia. Não estacione a sua vida emocional por causa de uma pandemia. Não estacione a sua vida por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade. Creia em Deus, creia no Todo-Poderoso. Faça como aqui, o povo de Israel. Jeremias está usando o povo de Israel para dar um ânimo. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Até em território desfavorável, Deus age para tornar aquele território um território aleluiado. Você recebe? Segundo lugar, não deixe a crise deixar você estéril. Não deixe a crise deixar você estéril. Versículo 6, é tremendo esse texto, querido, porque esse texto eu comecei a ler, meu coração começou a bater acelerado, começou a bater forte. Se eu gostava de projetar, se eu gostava de sonhar, eu comecei a sonhar mais ainda. Olha só, versículo 6, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumente em número e não diminuam aí na Babilônia. Não diminuam aí na Babilônia. Querido, escute bem. Esterilidade torna uma pessoa impossibilitada de multiplicar, torna uma pessoa impossibilitada de ser fértil. Uma pessoa estéril, ela não se multiplica. Uma pessoa estéril, ela não é fértil. E no tempo da Bíblia, o que acontece? Uma pessoa que era estéril, ela é considerada o que? Maldita. Ela é considerada maldita, havia uma maldição sobre ela. As pessoas olhavam para ela com um olhar diferente, porque ela não podia continuar o legado. E o povo hebreu, se você conhece o povo hebreu era um povo que fazia muito filho. Era um povo, querido, que cresceu muito rápido. Então, querido, esterilidade, o que acontece? Esterilidade torna a pessoa impossibilidade de multiplicar, torna a pessoa impossibilitada de ser fértil. E existem pessoas que estão se tornando estéril.
Existem pessoas que elas já não se multiplicam. Existem pessoas que elas já não são férteis por causa da sua própria decisão. Eu estou falando espiritualmente agora. Existem pessoas que decidiram, simplesmente elas decidiram, no momento da crise, no momento de desconforto, a ficar se lamentando. No momento da crise, no momento da luta, no momento de uma peleja familiar, no momento de uma peleja espiritual, ministerial, sei lá, elas decidiram se tornar estéreis. Elas decidiram, querido, ficar o que? Só se lamentando, murmurando. Começou a visualizar a derrota e se vestiu de derrotado, se vestiu de pano de saco. Não aquele pano de saco, né, de arrependimento, mas aquele pano de saco de um derrotado. Ela anda com a cabeça baixa, ela anda derrotada. Ela se vestiu de servo da derrota, não de servo de Deus. Se tornou servo da derrota, servo da crise. Escute bem, querido. Nós cristãos, nós precisamos ler a Bíblia. E além de ler a Bíblia, começar a colocar em prática na nossa vida, para quebrar algumas situações dentro de nós. Algumas situações estão nos tornando que é estéril. Algumas situações estão nos impedindo de multiplicar. Algumas situações que estão nos impedindo de ser fértil para o reino de Deus. E nós precisamos ler a Bíblia e começar a colocar em prática na nossa vida. Olha só, Deus ele começa a usar o profeta Jeremias aqui para lembrar o povo da raiz deles, para lembrar o povo da promessa deles. Deus começa a usar Jeremias para falar: vocês são um povo escolhido, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, um povo que foi sonhado, um povo que foi projetado, um povo que foi liberto do Egito e levado pelo deserto, pela mão de Deus, pelo cuidado de Deus. Vocês passaram pelo deserto e entraram na terra prometida. Então Deus ele está usando o profeta Jeremias para lembrar a história desse povo, para lembrar eles da promessa. Deus está dizendo: anos se passaram, mas a minha promessa continua sendo a mesma. E sabe por quê, querido? Deus não muda. Quem muda somos nós. Os planos de Deus não mudam. Os nossos planos que mudam. Os projetos de Deus não mudam. Quem muda projetos somos nós. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que está aqui está escrito na Bíblia, minha e na sua Bíblia, fala que Deus não é homem para que minta, e homem para que prometa e não cumpra. Então quem falha somos nós. Quem se esquece das promessas somos nós. Querido, então, querido, nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos, eu já preguei sobre a amnésia espiritual. Nós esquecemos facilmente da libertação, da cura. Nós esquecemos facilmente do milagre. Nós esquecemos facilmente das pessoas que Deus usou para abençoar as nossas vidas. Nós esquecemos facilmente. E por ter memória curta, a gente se veste, como eu falei, de um pano de saco e se tornamos escravos da situação. E a gente começa a se tornar pessoas inférteis, pessoas estéreis. Mas olha só como que Deus usa o profeta Jeremias. Eu quero usar esse versículo 6 que eu li para vocês. Deus ele fala: casem, tenham filhos e filhas. Daí você pode ficar perguntando: pastor, mas que negócio é esse? O povo é escravo. O povo está escravo lá na Babilônica. Agora quando Deus fala para eles ter filhos, Deus fala para eles ter filho e dar os filhos, arrumar esposa para os filhos, dar as filhas para se casarem, numa terra opressora, numa terra onde eles são escravos, para essas crianças sofrerem, para essas crianças crescerem como escravos. Não, querido, Deus está usando toda uma situação para lapidar o caráter,
Deus está usando toda uma situação para levantar uma geração ainda mais forte. Deus está usando toda uma situação para que o povo se multiplique. Olha só, fala o seguinte: aumente em número e não diminuam na Babilônia. Continua tendo filhos, continua se multiplicando. E sabe por quê, querido? Esse povo aqui, eles não iam ficar escravos pro resto da vida, não. Esse povo aqui ia ser liberto do cativeiro. Esse povo ia sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, e precisava reconstruir Jerusalém. E o que acontece? Numa reconstrução a gente precisa o que? De mão de obra. Numa reconstrução nós precisamos de povo, nós precisamos de pessoas dispostas. Então por isso que Deus falou, ó, aumente em número, tenham filhos, tenham filhas, porque o legado precisa continuar. Jerusalém precisa ser reconstruída, Jerusalém precisa ser levantada. Quando vocês saírem daí, vocês precisam estar em um grande número. E sabe o que Deus tem falado para a igreja dele? Não é só nesse altar não, nos altares, nos púlpitos, espalhados por todo mundo. Tem falado para a igreja: se multipliquem, aumente em número, cresça, se for preciso, derrube paredes, se for preciso, coloque mais cadeiras, coloque mais bancos, se for preciso, aumente a estrutura, mas cresça em número, estejam porque sempre povoando os céus, porque a minha volta está próxima. Queridos, era tempo de multiplicar-se, mesmo, querido, mesmo em meio à crise, mesmo num território desfavorável. Queridos, Deus fala: cresça, se multiplique, aumente em número. Querido, em meio a uma crise, em meio a um território inóspito, que aqueles que confiam em Deus crescem e se estabelecem. Escute bem, teve muitos, como eu falei, estacionário desde março, pararam, não construíram nada, não plantaram pomares, não se multiplicaram, não tornaram férteis. Querido, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É como a gente fala, a gente usa a energia, a água, mas a conta no final do mês chega. Então tem gente que estacionou desde março, tem gente que parou tudo, tem gente que deixou a crise tornar ele uma pessoa estéril. E eu falo isso no meio cristão. Igrejas pararam, teve pastor que parou, ficou com medo, teve igreja que parou, ficou com medo, não orou, não buscou, não discipulou, não fez nada, não fez culto online, não fez nada, parou. A conta vai vir, a conta vai vir. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala sobre isso, querido. Então, querido, é em meio à crise, é em meio a um território inóspito, que aqueles que confiam em Deus crescem e estabelecem. Eu e você não paramos. Eu e você, igreja de Santa Carmen, igreja presbiteriana Nova de Santa Carmen, nós não paramos, nós continuamos rompendo, nós continuamos prosseguindo. E o que acontece? A multiplicação está acontecendo, os frutos estão prestes a ser colhidos. Você recebe? Não deixe a crise deixar você se tornar uma pessoa estéril. Não deixe uma pandemia, querido, uma pandemia tornar você uma pessoa infértil, uma pessoa que não se multiplica. Não deixe. E sabe por quê, querido? Sabe por que eu estou falando isso? Capítulo 29, se você ler todo o capítulo 29, você vai ver o que nós estamos passando hoje, não chega nem à metade que esse povo de Israel passou lá no Império Babilônico, como escravo. 70 anos, tá? 70 anos, não chega nem próximo.
E nós estamos aí alguns meses, né, já tem gente pirando, já tem gente ficando louco. Agora imagine o povo de Israel. Então nós não chegamos nem perto desse povo. Então eu quero alertar você, querido, que você precisa o que? Crescer. Você precisa o que? Se estabelecer no Senhor, tornar-se uma pessoa fértil, fértil para o reino de Deus. Terceiro ponto: não deixe de procurar a paz. Você está com a Bíblia aberta? Versículo 7. Dá uma olhadinha aí no versículo 7. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Você que está na sua casa, dá uma olhadinha aí no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Que negócio é esse, pastor? Olha só, pense bem, queridos, diante de uma crise, diante de uma luta, logo que nós perdemos é a paz. Diante de uma luta familiar, nós perdemos o que? A paz. Diante de uma luta conjugal, nós perdemos a paz. Diante de uma peleja, de um filho problemático, nós perdemos a paz. Diante, querido, de um problema com o patrão, na cidade, na igreja, nós perdemos a paz. E logo o que acontece? Entra o que? A tribulação. Logo o que acontece? A tribulação começa a tomar conta da nossa vida. E a nossa tendência diante de uma crise, diante de uma luta, quando a gente começa a perder a paz, o nosso comportamento muda. Escute bem, o nosso comportamento muda. Muda primeiramente com Deus, o nosso comportamento. Depois muda com as pessoas que estão à nossa volta. E sabe por quê, querido? Porque é interessante, porque quando nós perdemos a paz, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Quando nós perdemos a paz, começa a entrar coisas ruins dentro de nós, começa a entrar coisas erradas dentro de nós. Porque a paz saiu, alguma coisa vai ter que ocupar o lugar daquela paz que saiu. Então, por isso que eu falo que acontece, o primeiro comportamento que muda é o nosso comportamento com Deus. Porque a paz, ela sai e começa a entrar dentro de nós o que? Aquilo que é destrutivo, aquilo, querido, que é improdutível. E o que acontece? A gente vai deixando a paz de lado. Já não oramos como antes, já não buscamos como antes, já não se arrependemos como antes, já não pedimos perdão para o próximo como antes, já não se acertamos com o próximo como antes. E sabe por quê? Porque nós deixamos de procurar a paz. E aos poucos, querido, essa paz interior, ela vai saindo. Mas aqui no versículo 7 tem algo muito interessante. Sabe por que tem algo muito interessante? Deus, ele usa o profeta Jeremias para falar: procure a paz da cidade para onde os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Pastor, esse negócio de orar para a igreja, pela cidade, esse negócio de orar pela cidade, a gente já ora. Só, querido, só que você precisa entrar aqui no contexto. Eles são escravos da Babilônia. Eles são um povo escravo. E agora Deus, ele usa o profeta Jeremias para falar: ore pela Babilônia. Ore pela cidade que escravizou vocês. Ore pela cidade que está o quê? Oprimindo vocês. Ore por aqueles que estão perseguindo vocês. Ore pelo inimigo de vocês. Ame o inimigo de vocês. É o que está lá no Sermão do Monte. Que nós devemos o quê? Orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. E agora Deus usa o profeta Jeremias para estar falando isso. Ore pela cidade. Vocês querem ter paz? Vocês querem ter mudança? Vocês querem que estabelecer? Querem se multiplicar? Querem crescer?
e querem ter paz, comece a orar pela Babilônia, comece a orar pela cidade, porque assim que vocês começarem a orar, a cidade vai entrar em paz, vocês também vão ter paz. Querido, se você quer ter paz em Santa Carmen, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar por Santa Carmen e não amaldiçoar. Você que está na sua casa, se você quer ter paz na cidade onde você mora, em vez de você lançar palavras de maldição sobre a cidade, você tem que lançar a palavra de bênção. Você precisa o quê? Precisa procurar a paz. Você precisa procurar a palavra de Deus fala: o que depender de nós, que somos servos de Deus, nós precisamos ter paz com todos. Não é só com os da igreja, não. É com todos, com os moradores da cidade. Por onde você for, você tem que ter paz. Agora tem pessoas que pensam que ela tem que ter paz só com aqueles que é do arraial deles. Está errado. Aqui prova isso. O próprio Deus falando: orem pela cidade, orem por ela, porque se vocês orarem pela cidade, a paz vai chegar na cidade, automaticamente vocês vão ter paz. Então, queridos, Deus, Ele é um Deus tremendo. Ele dá um direcionamento para o povo. Ele dá um direcionamento para o povo deixar de ser escravo. Ele dá um direcionamento para o povo tratar o coração. Ele dá um direcionamento para o povo recuperar o ânimo através da oração. Escute bem: aquele crente que não ora, ele não encontra paz. Aquele crente que não ora, não tem o seu interior transformado. Aquele crente que não ora, ele não tem a família aleluiado. Aquele crente que não ora, os negócios dele não vai para frente. Pastor, é uma profecia? Não, é bíblico, é princípio. Pastor Anderson fez escola de princípio e ele falou sobre isso, é princípio. Então Deus, Ele está ensinando para o povo de Israel aqui, num território inóspito, num momento de uma crise, um povo que acontece, que eles achavam que eles eram escravos, mas aqui eles não eram escravos, pelo contrário, esse povo se tornou abençoador no Império Babilônico. Esse povo fez o que a Babilônia prosperar. E olha só, e quando eles saíram do cativeiro, eles voltaram para Jerusalém, e Jerusalém começou o quê? A prosperar. Onde o povo de Deus passa, a prosperidade. Onde o povo de Deus passa, a fartura. Onde o povo de Deus passa, a milagre e a cura. E sabe por quê, querido? Deus abençoa aqueles que confiam, aqueles que temem. Procure paz, querido, na sua cidade. Ore pela sua cidade. Pastor, mas eu vou orar por algo que me causa dor. Eu vou orar por um sistema opressor. Ah, pastor, eu vou orar por quem destruiu meus sonhos. Eu vou orar, pastor, por algo onde eu não gosto de ficar. Aí que nós temos que orar, querido. Nós temos que orar, querido. Orar por aquilo que causou dor, para que a nossa dor seja curada e para que Deus cure o próximo. Nós precisamos orar, querido, pela cidade. Essa cidade causou dor em você. Se de repente você não está vendo as belas paisagens da sua cidade, é o momento de você orar para que Deus troque as lentes, para que você comece a ver a beleza da cidade que você mora. Ai, pastor, eu estou nesse ministério, não sei o que. É o momento de você orar para que Deus troque as lentes do ministério, para que você veja a igreja aleluiada que você congrega, o irmão abençoado que está junto com você na peleja. É o momento de você orar, querido, para que seus sonhos não sejam destruídos. É o momento de você orar para que você não estacione em meio à crise. É o momento de você orar, querido, para que haja multiplicação, para que você se torne uma pessoa fértil. Deus diz: ore, porque somente assim você trará paz para o lugar, ou para as pessoas que moram neste lugar. Quer que a paz reine no seu bairro? Ore pelo seu bairro.
Quer que a paz reine no seu vizinho? Ore por ele. Quer que a paz reine em meio às autoridades? Ore por elas. Quer que a paz reine no Brasil? Ore pelo Brasil. Quer que a paz reine nas demais nações? Ore pelas demais nações. Precisa orar, querido. Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Querido, Deus, Ele tem pensamento de paz e não pensamento de mal ao nosso respeito. Está no versículo 11 que nós lemos. Os pensamentos de Deus são os pensamentos de paz e não de mal. E olha só, querido, que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir eles do céu e perdoarei os seus pecados e curarei a terra. É uma promessa para todos aqueles que creem, para todos aqueles que clamam, para todos aqueles que chamam por Jesus. É uma promessa, querido, para todos aqueles que se afastam do caminho mau. É uma promessa, querido, para todos aqueles que buscam Jesus. Jesus Cristo, querido, Ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o autor e consumador de todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que sara. E aqui em Crônicas fala sobre isso, que vai perdoar os pecados e que vai curar a terra. A terra é o seu coração. Se você for curado, a sua família vai ser curada. Se você for curado, a sua cidade é curada. Se você for curado, o ministério que você atua vai ser curado, vai fluir, aleluiado. Se você for curado, coisas novas acontecem, coisas extraordinárias acontecem, porque você está curado. Porque você não está tocando para ferir, mas você está tocando para libertar, para curar, para prosperar, para multiplicar. Só que você precisa ser curado. Quem cura é Jesus. Por isso, querido, o meu conselho para você nessa noite, usando o tema da mensagem, é tempo de construir e não destruir. Provérbios fala o seguinte, esse texto está citando mulheres, mas vale para todos nós, todos que estamos aqui no templo e todos que estão me ouvindo. Fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as mãos. Uma igreja sábia, ela edifica o lar, ela edifica a cidade, ela edifica a sociedade, mas uma igreja tola, ela destrói. Então nesta noite, querido, que você seja uma igreja sábia para edificar a sua cidade, que você seja uma igreja sábia, querido, para edificar a sociedade, que você seja uma igreja sábia para mudar situações. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Deus nos chamou para a maravilhosa luz, para construir. Deus nos chamou para a maravilhosa luz, querido, para multiplicar. Deus nos chamou para a maravilhosa luz, para sermos pessoas férteis. Deus chamou você para a maravilhosa luz, para ser um agente que leva a paz para aqueles que estão em tribulação. Erga a sua mão direita aos céus, comece a clamar, comece a chamar pela presença de Deus, comece a chamar, porque Ele é aquele que pode devolver o ânimo para você, Ele é aquele que pode tirar toda a derrota e levantar você como uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Você que está na sua casa, comece a clamar,
Comece a chamar pelo Espírito Santo. Comece a chamar por Jesus. Comece a falar para Jesus: eu quero construir, eu quero projetar, eu quero alavancar, eu quero que a minha família seja salva, eu quero que a minha cidade seja salva, eu quero que o meu vizinho seja salvo, eu quero que o meu patrão seja salvo, eu quero que o meu casamento seja aleluiado, eu quero que o meu filho seja a bênção. Eu quero ser abençoado e quero ser abençoador. Comece a clamar, querido, porque a palavra é para aqueles que chamam pelo nome de Jesus. O meu povo que se chama pelo meu nome, se ele humilhar e orar e buscar a minha face. Então busque a face do Senhor. Não saia daqui, não saia deste templo sem sentir a presença de Jesus. Não saia deste templo sem sentir o toque do Espírito Santo. Você que está na sua casa, não desligue essa live até sentir a presença do Espírito Santo. Comece a orar, comece a clamar, abra os seus lábios, chame pela presença de Jesus. Chame pela presença de Jesus. Enquanto você ora, eu convido os presbíteros aqui na frente. Enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você ouve este louvor, você canta este louvor, você começa a clamar, você começa a abrir o seu coração, querido. Comece a abrir o seu coração. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. Sinto o e toque. hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso erga suas mãos, abra os seus lábios e acima de tudo abra o seu coração. Deixe o seu coração aberto. Deixe o seu Senhor tocar em você. Deixe as escamas dos seus olhos. Deixe Deus tocar as lentes. Palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Fazer um apelo para você vir aqui na frente para me orar por você, porque a presença de Deus está muito forte, querido, aqui. Mas, querido, eu não preciso tocar em você,
porque o Espírito Santo te toca nessa noite. É o Espírito Santo, querido, que toca em você nessa noite. É o Espírito Santo que muda a sua história. É o Espírito Santo que libera você, querido, para construir, para multiplicar. É o Espírito Santo que tira toda a esterilidade. Ele torna você uma pessoa fértil. Ele traz paz para sua alma. Toda depressão vai embora. Toda depressão vai embora. Toda depressão vai embora. Toque, ó Pai, nessas pessoas que aqui estão. Toque nessas almas que estão sedentas. Toque, ó Pai, nessas almas, querido. Toca, Pai querido. Toca nessas almas agora. Tira toda a tribulação. Tira toda a angústia. Tira toda a ansiedade. Tira, Senhor, agora, Senhor, todo mal-estar. Tira agora, transforma a vida do meu irmão. Transforma a vida da minha irmã agora. Em nome de Jesus, cura. Entre, Senhor, com seu bálsamo restaurador. Restaura a alma. Restaura o emocional. Restaura, Senhor, o corpo físico. Muda a história. Sinta o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Sinta o toque de Jesus sobre você agora. Sinta a sua história sendo mudada. Sinta, querido, Deus liberando você para ser frutífero. Sinta Deus liberando você para multiplicar. Sinta Deus liberando a paz de Jesus Cristo sobre você nessa noite. Nessa noite Deus libera sobre você a paz que excede todo entendimento.